Olá, queridos, graça e paz, pastor Josias, mais uma reflexão. E depois da gente ter falado sobre a fraqueza da carne humana, eu preparei essa semana esse conteúdo que fala sobre fortaleza. Porque na nossa carne existe uma forma de limitação, nós somos limitados. E essa inferência a gente consegue tirar do texto de Romanos, capítulo 8, 18 e 19, que diz a seguinte coisa: porque para mim tem por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Nesse texto, Paulo escreve comprovando que os filhos de Deus são, sem dúvida, aqueles que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Pela fé no sacrifício substitutivo e vicário de Jesus na cruz, aquela lá do Monte Calvário, em Jerusalém, há mais de 2000 anos, onde a graça de Deus e a verdade de Deus alcançaram o seu ponto mais alto. A salvação, portanto, ela nos é manifesta através do Cristo. E passamos de criaturas caídas e rebeldes a filhos legítimos, gerados para a glória de Deus Pai, através do nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa esperança. Mas esses filhos aguardam a plena manifestação de uma glória. E se a gente pensar em glória como sinônimo de vitória, então a gente pode dizer, como disse o apóstolo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Contudo, se nós pensarmos em glória como sinônimo de brilho, esplendor, então esse será o nosso pensamento. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Glorificado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos trouxe a essa glória. E é por isso que o salmista declara, dizendo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Salmo 46, 1 e 2. O nosso socorro vem do Senhor. É o lugar da nossa fortaleza. Ninguém, por mais que ore, ninguém, por mais que jejue, ninguém, por mais que faça caridade em favor dos pobres, ninguém que seja tão certinho ao ponto de não querer nem ir ao culto de libertação, porque imagina que não precisa ser liberto. Ninguém, e é ninguém mesmo, ninguém é forte sozinho. Parece jargão de campanha eleitoral. Não, ninguém é forte sozinho. A nossa fortaleza vem do Senhor. Se você vir alguém arrotando a roubos de fortaleza, querendo ser melhor do que alguém, entenda, é carnal. Não entendeu ainda o que é ser de Deus, o que é pertencer a Deus. A fortaleza de onde provém nossas forças é o Senhor Jesus, que por nós venceu a morte, o pecado e o mundo, ressuscitando ao terceiro dia e nos dando garantia de vida eterna com Deus. E nessa mesma toada, o profeta Joel escreve a seguinte coisa: transforme os seus arados em espadas, e das suas foices façam lança, que até os fracos digam que são valentes. Joel 3,10, a nova tradução na linguagem de hoje.
Então há uma batalha a ser vencida. E no Senhor, as nossas habilidades do dia a dia, que são arados, que são foices, que são enxadas, devem ser convertidas então em material de guerra, porque a fortaleza que nós precisamos é o Senhor. E até o fraco pode dizer, eu sou forte, por quê? Porque ele tem o Senhor, quem tem o Senhor é forte. Agora, levar uma vida sem Deus é indício de fraqueza. Se a carne humana é fraca, o Espírito de Deus é forte. Vamos buscar nesse Espírito, então, o lugar e a razão da nossa fortaleza. Não em dogmatismo, não em coisas desse mundo que se corrompem com o tempo, que se corrompem com o uso, que se gastam pelo mau uso. Mas o Deus eterno, imortal, infinito, e que tem sido a realidade daqueles que buscam incorrupção e glória. Porque aqueles que vêm a Cristo buscando qualquer outra coisa, eu tenho certeza que vão se frustrar com a mensagem do Evangelho. Por isso o apóstolo Paulo escreve dizendo, por isso não me envergonho do Evangelho, que é a salvação para todo aquele que nele crê. Então quem busca o Senhor Jesus, tensionando riquezas, glória, e uma glória que eu digo desse mundo, não vai encontrar nele isso. Porque a promessa que ele nos fez é a vida eterna. E essa vida a partir dele, nele. E quando nós estamos nele, nossas vontades são humilhadas. E isso fica muito evidente quando Cristo, na cruz do Calvário, ele se expressa em oração da seguinte forma, dizendo, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Todavia, seja feita não a minha, mas a sua vontade. Aquele que está em Cristo quer que a vontade de Deus aconteça e manifeste. Da mesma forma, ao ensinar a orar, Jesus ensina os discípulos dizendo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Então o reino vem a nós, seja feita a tua vontade. Perceba, servir a Deus é abrir mão do elemento de ego. O ego levou o primeiro homem a ser o que é? Alguém caído e alguém em rebelião contra Deus. Mas nós damos graças a Deus. Damos graças a Deus que nos libertou em Cristo Jesus. E por causa disso, a gente tem a certeza de vitória. Mas é uma vitória baseada na fortaleza que é o Cristo. Não nós mesmos. Não porque somos melhores. Não porque somos mais inteligentes. Não porque nós temos mais coisas que os outros. Não porque nós nos expressamos melhor. Não porque oramos melhor. Não porque fazemos mais ações de caridade. Não. Nós fazemos tudo isso porque temos em nós o Cristo. Por isso ele diz, sem mim nada podeis fazer. Um homem sem Jesus está na estaca zero. Por isso eu quero nessa manhã chamar a sua atenção para a fortaleza que é o Senhor Jesus. Ele é o nosso lugar forte, o nosso lugar alto. O lugar onde nós devemos nos encontrar. E não parar de orar, não parar de vigiar, não parar de profetizar, de clamar a Deus, de fazer intercessão, súplica. Porque nós devemos suplicar por todos que estão passando por momentos difíceis. Hoje estamos bem, mas quem é que pode descrever o dia de amanhã? Então oremos pelos nossos irmãos menos favorecidos, por aqueles que estão em situações difíceis, por aqueles que estão já quase a perder a fé, por aqueles que se apostataram da fé, por aqueles que não aguentaram as dificuldades da vida e por causa disso foram combatidos com grande força. Porque eu não tenho um problema que o outro tem, e um terceiro pode ter um problema ainda mais difícil. E de repente fica fácil olhar de cátedra e falar de alguém que está passando por uma situação pela qual eu jamais passei.
eu não tenho também o espírito dessa pessoa e não sei como eu agiria ou como eu faria no lugar dela. Por isso eu preciso orar e pedir a mesma graça de Deus que está colocada sobre a minha vida, graça de perdão, graça de misericórdia, graça de amor, porque se não fosse o Senhor, nenhum de nós estaríamos aqui agora, nós não seríamos cristãos, estaríamos também perdidos, porque outrora, antes do Senhor Jesus Cristo, todos nós vivíamos na vontade da carne e do pensamento, mas Ele nos resgatou do reino das trevas para o reino do seu amor, daqueles que amam a Deus, e por isso hoje nós estamos aqui. E o fato de estarmos aqui não significa que somos perfeitos, não, mas significa que Ele é perfeito e que na perfeição dEle, Ele achou lugar para que nós habitássemos nele e vivêssemos através de tudo aquilo que Ele fez por nós. A Ele, portanto, toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo louvor. O poder pertence a Deus. Por isso, se você ver pessoas que estão arrotando que são poderosas, que podem, que mandam, elas dizem que a igreja é delas, elas dizem que o grupo é delas, elas dizem que a melhor palavra é a palavra dela, ela diz que a melhor oração é a oração dela, essa pessoa ainda não teve um encontro real com Cristo. Ela precisa se encontrar com o Cristo, o grandão da Galileia. Ela precisa encontrar com o Jesus de Nazaré para ter sua vida mudada. Porque essa pessoa pode até ser religiosa, mas ser religioso não significa conhecer a Cristo. Os fariseus eram muito religiosos, mas não conheciam a Cristo. Os saduceus eram religiosos, não conheciam a Cristo. Tinha os essênios, tinha os zelotes, mas não conheciam o Cristo. Ah, meus irmãos, que nós possamos olhar para Deus e saber diferenciar as características daquele caráter. Porque Deus não é o diabo. E quando Jesus Cristo vem, Ele mostra isso expressamente. E tem pessoas que, em nome de Deus, estão fazendo o serviço do diabo. Defamando outras pessoas. Criando situações que vão levar aquelas pessoas à miséria, à bancarrota espiritual. Quantas pessoas estão se alegrando com a tristeza e o desterro do outro. Pessoas que acham que Deus está nisso, de fazer o outro passar por tanta situação difícil, a ponto de ela se alegrar dizendo, olha, tá vendo? Se levantou contra o ungido do Senhor, agora está assim. Isso é arrogância. O Deus que nós servimos é um Deus de amor, um Deus de perdão e de misericórdia. Sejamos misericordiosos. É bem verdade que Deus pode se levantar, Ele pode se manifestar com poder e autoridade e agir, fazendo com que essas pessoas vejam o fruto daquilo que elas plantaram. Mas isso não significa de maneira nenhuma que nós vamos ficar alegres com isso. A nossa fortaleza vem de um Deus santo, um Deus justo e um Deus bom, misericordioso. E se a misericórdia de Deus nos alcançou, oremos então, irmãos, por aqueles que ainda não foram alcançados. Eu quero orar com você nessa manhã. Senhor Jesus, eu quero clamar com esse irmão, com essa irmã, meu Deus, que tendo passado por essa situação, ó Pai, agora se encontra vendo alguém em desterro, alguém em doença, alguém em dificuldade, seja ela de cunho financeiro, psíquico, neural. Eu estou falando de pessoas que estão sofrendo diante das crises que se manifestam como expressões dos problemas sociais. Ah, meu Deus, eu clamo por esse pai que não tem alimento para botar na mesa pelo seu filho, por essa mãe que tem que gerenciar sozinha a casa, porque o companheiro a abandonou por frivolidades. Eu clamo pedindo misericórdia nesta manhã e a tua graça para iluminar, Senhor, as vidas dessas pessoas, que nessas dificuldades eles possam também te encontrar. Que esse, Senhor, seja um momento onde, no fundo das suas almas, eles olhem e busquem o Deus de toda a salvação. Eu clamo pedindo a tua misericórdia para todos que te amam e que te buscam, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você rica e abundantemente. Eu quero passar aquele momento que a gente diz que é um momento pagão, onde nós conversamos sobre as dificuldades que nós passamos. E essas dificuldades podem ser sanadas com a sua ajuda. Eu, no momento, preciso da sua ajuda para nós aumentarmos o número de inscritos no canal. Isso é importante. A plataforma entende isso, é importante. Também peço o seu engajamento, gente. Muitas visualizações, mas poucos likes. Eu queria que você nos ajudasse, comentando, sugerindo também temas. É bênção ter você conosco.
É uma via de mão dupla. Da mesma forma que oramos por vocês, pedimos também que vocês orem por nós. Ninguém é forte sozinho. Eu preciso de vocês. Da mesma forma que as minhas orações são de forte e de grande ajuda também nesses momentos, tá bom? Então que Deus abençoe vocês. Se puderem, compra o nosso e-book. Nós estamos com o e-book aí na plataforma da Hotmart. E aí você pode estar nos ajudando também dessa forma a manter o canal, tá bom? Que Deus abençoe você rica e abundantemente, em nome de Jesus.